Análise geoeconômica do conflito. Irã, Israel, EUA, em 2026. Danos sistêmicos e perspectivas para o segundo semestre. A eclosão do conflito armado direto entre os Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica do Irã, em 28 de fevereiro de 2026, representa o evento de maior ruptura na estabilidade do comércio global e da ordem financeira internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O que se iniciou como uma operação cirúrgica de neutralização de capacidades nucleares e lideranças militares escalou rapidamente para uma guerra regional com ramificações globais que, em menos de um mês, alterou permanentemente as premissas de risco para investidores, governos e cadeias de suprimentos. A análise detalhada dos estragos econômicos acumulados até o presente momento revela uma crise de múltiplas dimensões, atingindo o nexo energia-logística-alimentos e forçando uma reconfiguração da política monetária nas principais economias do globo. Gênese e evolução do choque geopolítico. O conflito de 2026 não foi um evento isolado, mas o ápice de tensões que se agravaram desde o início do ano. Em janeiro, o Irã enfrentava levantes populares internos motivados por uma crise econômica severa, com inflação oficial de 42% e uma desvalorização de 50% do real. O governo de Donald Trump, em coordenação com o gabinete de Benjamin Netanyahu, utilizou relatórios de inteligência que indicavam que Teherã teria atingido níveis críticos de enriquecimento de urânio para justificar uma intervenção direta, classificada como uma ameaça existencial inadiável. Em 28 de fevereiro de 2026, a coalizão lançou as operações Leão Rugidor, Israel, e Fúria Épica, EUA, visando infraestruturas de mísseis, centros de inteligência e a eliminação física da cúpula do regime. A morte do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, em um ataque aéreo, gerou um vácuo de poder momentâneo, rapidamente preenchido por Mojtaba Khamenei em 8 de março, sinalizando um endurecimento da postura militar iraniana e a decisão estratégica de utilizar o Estreito de Hormuz como principal ferramenta de retaliação econômica. Tabela 1. Cronologia dos eventos de impacto econômico e financeiro. Fevmar 2026. Data. Evento principal. Consequência imediata no mercado. 28/02/2026. Início das operações Leão Rugidor e Fúria Épica. Fuga para ativos de proteção, ouro e dólar. 01/03/2026. Fechamento oficial do Estreito de Hormuz pelo Irã. Paralisação de 20% do fluxo global de petróleo e GNL. 03/03/2026. FMI revisa alerta de incerteza global e volatilidade. Queda generalizada nas bolsas asiáticas e europeias. 08/03/2026. Mojtaba Khamenei assume a liderança suprema do Irã. Petróleo Brent ultrapassa a barreira dos 100. 11/03/2026. Ataques iranianos a Ras Laffan, Catar e infraestrutura saudita. Preço do gás natural na Europa dispara 35% em 24 horas. 12/03/2026. IEA anuncia a liberação de 400 milhões de barris de reservas. Alívio temporário. Volatilidade extrema nas cotações. 19/03/2026. Intensificação de ataques a refinarias no Golfo Pérsico. Brent atinge os $118. Liquidação forçada no mercado de metais. O colapso das rotas energéticas e o mercado de petróleo. O estrago mais visível e imediato da guerra concentrou-se na infraestrutura energética. O Estreito de Hormuz, ponto de estrangulamento por onde transitam 20 milhões de barris de petróleo por dia, tornou-se uma zona de combate ativa. A decisão iraniana de bloquear a passagem, reforçada pelo uso de minas navais e ataques de drones contra navios comerciais, reduziu o tráfego marítimo em 90%, forçando petroleiros a permanecerem ancorados ou a buscarem rotas alternativas onerosas. A paralisia não afetou apenas o óleo bruto. O mercado de refinados sofreu um impacto desproporcional. O Goldman Sachs aponta que a escassez de tipos específicos de petróleo bruto, médio pesado, típicos do Golfo, reduziu a produção global de diesel e combustível de aviação. Na Ásia, a dependência de 50% de nafta proveniente da região
causou um efeito cascata nas indústrias petroquímicas da Coreia do Sul e Japão, dinâmica de preços e a resposta internacional. As cotações do petróleo Brent saltaram de uma média pré-conflito de $68 para picos de 118 em menos de 3 semanas. O governo dos Estados Unidos, sob Donald Trump, tentou mitigar o choque através da liberação de 172 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo, SPR, parte de um esforço coordenado da Agência Internacional de Energia, AIE, para injetar 400 milhões de barris no mercado. Contudo, a destruição física de instalações como o complexo de Ras Laffan, no Catar, o maior centro de exportação de GNL do mundo, introduziu um prêmio de risco que a simples liberação de estoques não consegue anular. O dano estrutural à capacidade de produção e exportação sugere que, mesmo com um cessar-fogo, a normalização da oferta levará meses, mantendo os preços da energia em patamares inflacionários por todo o ano de 2026. Tabela 2. Impacto nas commodities energéticas. Março 2026. Commodity preço. Pré-conflito. Preço máximo registrado. Impacto na indústria petróleo Brent, R$ 68,00, R$ 118,00. Aumento de custos de transporte e refino. Gás natural, TTF, R$ 55,00. Euro 74,00. Essa crise de custos na manufatura europeia. Combustível aviação, os 2,80 galão, os 5.050 galão. Suspensão de rotas aéreas e alta de passagens. Diesel, Ilapelarejuba 3,85 galão, os 5.002 por galão, maior preço em 4 anos. Inflação logística, crise logística e o mercado de seguros marítimos. A guerra de 2026 transformou o Golfo Pérsico em uma das áreas de navegação mais caras do planeta. O colapso da cobertura de seguros marítimos para riscos de guerra foi o mecanismo primário que paralisou o comércio, antes mesmo do bloqueio físico. Seguradoras internacionais elevaram os prêmios de 0,02% para até 5% do valor da embarcação para trânsitos únicos, tornando o custo de seguro de um superpetroleiro de os 100 milhões de dólares equivalente aos 5 milhões de dólares por viagem. A necessidade de contornar o Estreito de Hormuz e, em muitos casos, o Canal de Suez devido à instabilidade regional forçou a navegação pelo Cabo da Boa Esperança. Esta alteração logística adiciona aproximadamente 15 dias ao tempo de viagem entre a Ásia e a Europa, gerando um atraso sistêmico na entrega de componentes eletrônicos, têxteis e insumos industriais. O aumento nos custos de frete, que quadruplicaram em alguns setores, é um fator de pressão inflacionária embutido, que se manifestará nos preços ao consumidor final durante o segundo e terceiro trimestres. Tabela 3. Metadados da crise de transporte marítimo. Indicador logístico. Situação janeiro 2026. Situação março 2026. Implicação para o final do ano. Custo seguro. VLCC. Os 40 mil. Viagem. Os 1.200 mil. Viagem. Manutenção de fretes elevados e escassez. Tráfego Canal de Hormuz. MA 2.500 navios. Mês. 250 navios, mês redução de 90% no escoamento de energia. Frete Spot, Golfo. WADO, 200 mil dia, US 800 mil dia. Choque de custos na cadeia de suprimentos. Navios ancorados, mínimo, 300 embarcações. Congestionamento portuário global persistente. Insegurança alimentar e a crise de fertilizantes. Um dos estragos mais profundos e menos óbvios do conflito ocorre no setor agrícola. O Oriente Médio, especificamente Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, é responsável pela produção de uma parcela significativa dos fertilizantes nitrogenados mundiais. A ureia, matéria-prima essencial, é um subproduto do processamento de gás natural, e cerca de 30% da ureia comercializada globalmente passa pelo Estreito de Hormuz. O bloqueio das exportações e a suspensão de operações em plantas, como as da Qatar Energy, geraram um risco imediato de desabastecimento para grandes potências agrícolas como Brasil e Índia. Analistas alertam que a escassez de fertilizantes e o aumento de preços, que já superaram os níveis de 2022 em algumas regiões,
podem comprometer a produtividade da safra 2026-2027. O efeito cascata sobre os preços dos alimentos é uma certeza econômica para o final do ano, contribuindo para uma crise de custo de vida global. Impactos macroeconômicos nos Estados Unidos. A economia americana, embora mais resiliente devido à sua produção doméstica de energia, enfrenta um cenário de estagflação moderada. O Goldman Sachs reduziu a projeção de crescimento do PIB do CCLA para o quarto trimestre de 2026 para 2,2%, enquanto a probabilidade de recessão saltou para 25%. O principal motor dessa deterioração é o choque de oferta nos preços da gasolina e dos serviços públicos, que corrói a confiança do consumidor e o poder de compra. A política monetária do Federal Reserve entrou em um estado de paralisia cautelosa. Antes da guerra, o mercado precificava cortes de juros para junho de 2026. Agora, o consenso aponta para a manutenção das taxas elevadas, 3,50%, 3,75%, até pelo menos setembro. O Fed prioriza o controle das expectativas inflacionárias, uma vez que a inflação PCE cheia pode atingir 5% na primavera se o petróleo permanecer acima de os $110 por barril. Tabela 4. Projeções econômicas dos ICANEC. Cenário 2026 indicador. Projeção anterior. Nova projeção, guerra. Fator determinante, crescimento. PIB, 2,4%, 2,2%, redução no consumo e investimento. Inflação, PCE final, 2,0%, 2,9%. Choque persistente nos combustíveis. Taxa de desemprego, 3,9%, 4,6%, desaceleração industrial e de serviços. Início de cortes, Fed, junho-setembro, necessidade de ancoragem inflacionária. O Brasil, sob o efeito da guerra do Irã. Para o Brasil, a guerra no Oriente Médio apresenta uma dualidade perversa. Por um lado, o país se beneficia do aumento nas receitas de exportação de petróleo bruto, impulsionando a balança comercial e os dividendos da Petrobras. Por outro lado, o custo de importação de derivados e a pressão inflacionária sobre os combustíveis domésticos anulam grande parte desses ganhos. O governo brasileiro viu suas previsões orçamentárias serem invalidadas pela volatilidade cambial e energética. O texto do orçamento previa petróleo a UTSA 65 horas e inflação de 3,6%, premissas que agora parecem excessivamente otimistas. O Banco Central do Brasil, que sinalizava cortes graduais na Selic, foi forçado a adotar um tom mais conservador, mantendo a taxa em 15% para evitar que a alta do dólar e dos combustíveis desancore o IPCA. Risco para a safra 2026-2027. A maior ameaça à economia real brasileira reside no agronegócio. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, identificou um elevadíssimo risco para o abastecimento de fertilizantes. Embora a safra atual de milho esteja garantida, o planejamento para o segundo semestre de 2026 está comprometido. A combinação de falta de insumos e frete marítimo mais caro pode reduzir a margem do produtor e a oferta de grãos para exportação, atingindo o coração do PIB brasileiro. Tabela 5. Impactos macroeconômicos no Brasil, 2026. Variável estimativa janeiro 2026. Estimativa março 2026. Impacto setorial. Crescimento. PIB, 2,4%, 1,8%, desaceleração generalizada. Taxa Selic, expectativa de queda, 15,0%, manutenção, restrição de crédito e consumo. Preço diesel, refinaria, estável alta, 30%, aumento no frete rodoviário. Dólar comercial, 5,76, orçamento, 5,15, 5,40 volatilidade e aversão ao risco. Mercados financeiros e ativos de proteção. O comportamento dos mercados financeiros em março de 2026 seguiu o clássico playbook de guerra, mas com nuances de liquidez extremas. O ouro, tradicional porto seguro, atingiu os 5.200 ândios por onça Troy, sustentado pela incerteza geopolítica. Entretanto, episódios de liquidação forçada ocorreram quando investidores precisaram de caixa para cobrir perdas em bolsas de valores, levando a quedas temporárias de até 10% no ouro e na prata em momentos de pânico agudo.
o Bitcoin apresentou uma dinâmica peculiar, sustentando-se na casa dos US 73 mil reais, funcionando como um ativo de reserva digital para uma parcela dos investidores, embora sua volatilidade tenha permanecido alta, reagindo às decisões de juros do Federal Reserve e aos fluxos institucionais. Já os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, Treasuries, viram seus rendimentos subirem, refletindo a expectativa de inflação persistente e a percepção de que os governos terão que financiar gastos militares massivos, o que pressiona a curva de juros longa global. Geoeconomia da sucessão e a estratégia iraniana. A ascensão de Mojtaba Khamenei marca uma mudança fundamental na economia de guerra do Irã. Ao contrário de seu pai, Mojtaba parece disposto a utilizar o isolamento econômico como uma arma de coesão interna. O regime endureceu a repressão e nacionalizou estoques de alimentos e energia para sustentar o esforço de guerra. A estratégia iraniana de permissão para passagem, onde navios de nações aliadas ou neutras poderiam transitar pelo estreito mediante acordos políticos, visa fragmentar a coalizão liderada pelos Quadran Cintia e punir aliados regionais de Washington, como Arábia Saudita e Emirados Árabes. Essa fragmentação já é visível na retração de investimentos dos fundos soberanos do Golfo. Nações como o Catar e a Arábia Saudita, que gerenciam trilhões de dólares em ativos globais, estão redirecionando capital para suas próprias defesas e infraestruturas críticas, retirando liquidez de mercados imobiliários e de tecnologia no Ocidente. Se o conflito se arrastar, o vácuo de capital do Golfo poderá ser o maior choque para o sistema financeiro global desde a crise de 2008. O que esperar até o final do ano? Cenários e perspectivas. O panorama econômico para o final de 2026 é de extrema incerteza e dependerá de três variáveis críticas: a integridade física da infraestrutura de petróleo do Golfo, a duração do bloqueio de Hormuz e a resposta coordenada dos bancos centrais. Cenário de conflito: prolongado e desgaste, alta probabilidade. Neste cenário, a guerra entra em uma fase de atrito, com ataques esporádicos e manutenção do bloqueio parcial de Hormuz. O petróleo Brent deve flutuar entre o 95 e os $100 por barril durante a maior parte do ano. A inflação global permanecerá acima das metas, impedindo que o Fed e o BCE cortem juros agressivamente. Para o Brasil, isso significa um PIB próximo de 1,5% a 1,8% e uma Selic estacionada em patamares elevados para combater a inflação de custos. Cenário de escalada total e destruição de infraestrutura. Risco de cauda. Se o Irã ou seus proxies conseguirem desativar permanentemente grandes refinarias sauditas ou terminais de GNL no Catar, o mundo entrará em um regime de economia de guerra. Previsões extremas indicam petróleo acima de os R$150 ou até os $200. A recessão global se tornaria inevitável, com quedas acentuadas no PIB das economias avançadas e uma crise humanitária de larga escala em nações dependentes de importação de alimentos e energia. Cenário de cessar-fogo e reabertura, otimista. Um acordo mediado por potências neutras, como China ou mediadores do Golfo, que resulte na reabertura de Hormuz, poderia trazer um alívio rápido. O petróleo retornaria à casa dos $75-80 até dezembro de 2026. Contudo, as cicatrizes logísticas e os custos de reconstrução, estimados em centenas de bilhões de dólares, manteriam a inflação de serviços elevada e os prêmios de risco em níveis superiores aos de 2025. Conclusão e recomendações estratégicas. O estrago na economia global pela guerra em 2026 é sistêmico. Não se trata apenas de uma alta nos preços, mas de uma ruptura nas premissas de globalização e segurança de suprimentos. Para os próximos meses, o foco dos decisores deve ser segurança energética e insumos. Países dependentes como o Brasil
devem acelerar parcerias estratégicas fora do Golfo Pérsico para fertilizantes e combustíveis. Gestão de risco financeiro. Investidores devem considerar que a segurança tradicional, ouro-dólar, pode ser afetada por crises de liquidez e que a volatilidade será o novo normal até que a sucessão iraniana se estabilize. Monitoramento logístico. O acompanhamento em tempo real do tráfego marítimo e da disponibilidade de seguros de guerra será o indicador mais confiável para prever a inflação de bens físicos. A economia mundial em 2026 está navegando em território desconhecido. O choque de energia e alimentos, somado à paralisia das rotas marítimas, impõe uma realidade de crescimento anêmico e custos elevados. A resiliência de cada nação dependerá de sua capacidade de se adaptar a um mundo onde a geopolítica voltou a dominar os fundamentos econômicos.